Olá, alunos, sextos anos. Esta semana nós vamos iniciar a apostila Tempo de Recordar na página 15. Frações equivalentes. Observe a régua fracionária. Então, nós temos aqui na primeira coluna uma régua que foi dividida em várias partes. Então, aqui na descrição, uma régua preta que representa a unidade. Então, esta régua preta, ela não está dividida, então ela representa uma unidade. A régua amarela, duas réguas amarelas, cada uma com metade do tamanho da régua preta. Então, reparem que o tamanho é igual, só que esta régua amarela, ela está dividida ao meio, então são duas réguas. Três réguas verdes, cada uma medindo 1/3 da régua preta. Então, vão analisando que o tamanho continua sempre igual, só que ela está sendo cada vez mais dividida. Aqui embaixo, 4 réguas roxas, cada uma medindo 1/4 da régua preta. Então, se ela foi dividida em 4 partes, significa que ela está com pedacinhos de 1/4. Aqui, 5 réguas vermelhas, cada uma medindo 1/5 da régua preta. 6 réguas azuis, cada uma medindo 1/6 da régua preta. 7 réguas laranjas, cada uma medindo 1/7 da régua preta. 8 réguas rosas, cada uma medindo 1/8 da régua preta. 9 réguas marrons, cada uma medindo 1/9 da régua preta. 10 réguas cinzas, cada uma medindo 1/10 da régua preta. A professora de Helena solicitou que ela representasse sobre a régua preta as frações. Observe as réguas e explique o que Helena fez. Então, se nós analisarmos aqui, ela pegou a régua amarela e colocou em cima da régua preta. Se vocês observarem, utilizou exatamente a metade da régua preta. E ela colocou que a régua de cima é igual à régua de baixo. Na régua de baixo, ela pegou a régua que ela dividiu em 4 partes. Então, ela disse que 1/2 é igual a 1/4. Analisem lá em cima, leiam novamente e vejam que os valores, né, as frações que eu peguei aqui é correspondente à nossa tabela. Então, tá pedindo para vocês escreverem o que foi que a aluna fez. Então, vamos pensar um pouquinho. Letra B. Podemos concluir que, apesar das representações numéricas das frações serem diferentes, elas cobrem o mesmo pedaço. Isso que é importante analisar. As frações, tem muitas frações que cobrem o mesmo pedaço. O que nós vamos colocar neste espaço aqui? Ou seja, representam a mesma área colorida do inteiro. Logo, são... O que são essas frações? O que nós vamos estudar agora? Isto é, 1/2 é igual a 2/4. Frações equivalentes. São frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, isto daqui sobre frações equivalentes é muito importante vocês aprenderem e gravarem. Número 2. Observe a tabela de equivalência e depois complete as lacunas. Então, nós temos que toda esta parte azul equivale a 1 inteiro. Esta parte azul, aqui na linha de baixo, ela foi dividida em 2 partes. Então, cada parte é 1/2, é metade do 1 inteiro. Embaixo, nós temos que o mesmo pedaço, ele foi dividido em 3 partes. Cada parte é 1/3, 1/3 do inteiro. A parte de baixo foi dividida em 4 partes. Então, cada pedacinho é 1/4 do inteiro. E assim por diante. Analisem cada uma das linhas desta coluna, desta tabela.
Se nós analisarmos a tabela, olhem aqui comigo. Pegando aqui na metade, olha, 1/2. Então, este pedacinho aqui equivale a 1/2. A parte de baixo, se nós passarmos uma linha, ele vai pegar bem na metade do 1/3. Então, não é equivalente. Agora, a linha de baixo pega bem certinho. Então, o que acontece? 1/2, ele equivale a quanto? Ele equivale a nós pegarmos 2 pedacinhos de 1/4. E quanto são 2 pedacinhos de 1/4? São 2 quartos. E se nós continuarmos a nossa linha aqui, o nosso mesmo 1/2, ele equivale a 3 pedacinhos de 1/6. E quanto que são 3 pedacinhos de 1/6? São 3 sextos. Se nós continuarmos bem aqui na linha verde, nós percebemos que é o mesmo tamanho que se nós pegarmos 4 pedacinhos de 1/8. E quanto que é 4 pedacinhos de 1/8? São 4/8. Então, este pedacinho aqui em cima, este daqui, este outro aqui embaixo e mais este daqui, se vocês perceberem, eles são equivalentes, eles têm o mesmo tamanho. Embora, a hora que nós verificamos a escrita da fração, parece ser diferente, mas equivalem ao mesmo pedaço. Agora, pensando no que eu acabei de falar, vamos analisar aqui a letra A. 1/2 equivale a quantos pedacinhos mais quantos pedacinhos que vai dar 2 quartos? Eu acabei de mostrar para vocês. E aqui na letra B, 1/2 equivale também a 1/6 mais 1/6 que vai dar quanto? Pensem e façam a letra C e também a letra D. Então, se os pedacinhos são iguais, elas são frações. Vamos escrever aqui. Exercício 3. Circule as frações equivalentes à fração em destaque. Então, a fração em destaque é esta daqui, 4/8. Vocês vão analisar todas estas daqui e vão descobrir quais são equivalentes a esta. O que nós temos que fazer para descobrir agora, hein? Não dá para desenhar. Então, olha, a primeira coisa que nós iremos fazer é o seguinte, 4/8, que é a fração em destaque. Nós vamos simplificar, porque nós já aprendemos a simplificar. O que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nós iremos dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2 e 8 dividido por 2 é 4. Novamente, esta fração dá para ser dividida por 2, tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. O que aconteceu? Esta fração e esta fração, elas são equivalentes. Se aparecer elas aqui na letra A, nós já podemos circular. Mas, e se nós tivermos frações que são maiores do que 4/8? Como é que nós faremos para descobrir? Nós faremos da seguinte forma. Por exemplo, nós pegaremos o 16 sobre 20 e nós vamos simplificar o 16 sobre 20. Vamos dividir ele por 2 em cima e embaixo. 16 por 2 dá 8, 20 por 12 dá 10. Novamente por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. E 10 dividido por 2 é 5. Não dá mais para dividir. Agora, nós analisaremos estas frações aqui. Então, as frações que são equivalentes a 16 vinteavos são 8 décimos e 4 quintos. Essas são as menores, mas tem mais, tá bom? Mas neste caso, se nós analisarmos, nenhuma ficou igual a 4/8. Então, 16 vinteavos não é equivalente a 4/8.
Se nós analisarmos a fração 5/16, o 5 só dá para dividir por 5. Agora, o 16 não tem como dividir por 5, não dá. O 16 a gente consegue dividir por 2, a gente consegue dividir por 4 e por 8, mas não dá para dividir por 5. Então, esta fração não dá mais para ser simplificada. Então, não tem uma fração menor que ela equivalente ao nosso 4/8. Então, a letra A eu já fiz para vocês. Qual é, então, as frações equivalentes a 4/8? É só vocês circularem. E no restante, vocês terão que fazer a mesma coisa. Outra maneira de descobrir frações equivalentes a frações dadas é multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero. Veja, como que a gente vai obter frações equivalentes a 3/5? Então, o 3/5 ele foi multiplicado por 2, tanto o numerador como o denominador. Então, virou a fração 6/10. Multiplicam-se os termos da fração por 2. O 3/5 também nós podemos multiplicar por 3. E aí, a gente obtém 9/15. O 3/5 também nós multiplicamos por 4 e deu 12/20. Se nós multiplicarmos por 5, vai dar 15/25. Então, todas estas frações aqui são frações equivalentes a 3/5. E isso nós fizemos a multiplicação. Exercício 4. Utilizando a estratégia apresentada acima, escreva 4 frações equivalentes a. Então, vamos ver aqui o exemplo na letra D. Nós temos 2/7. O que nós podemos fazer? Podemos multiplicar o 2 por 2. Então, 2 vezes 2 são 4. E 7 vezes 2 são 14. Novamente, agora nós vamos multiplicar por 3. 4 vezes 3 dá 12. E 14 vezes 3 vai dar 42. Só que tá pedindo 4 frações equivalentes. Então, vocês vão ter que fazer mais uma fração e mais uma. Estas 4 frações vocês irão fazer na letra C, na letra B e também na letra A. Exercício 5. Complete as frações de modo que elas sejam equivalentes. Então, vamos analisar aqui a letra A. Neste caso, o numerador de 1 foi para 5. Então, significa que ele foi multiplicado por 5. 5 vezes 1 é 5. O que acontece? O denominador nós temos que multiplicar por 5 também. 2 vezes 5 é 10. Certo? É assim que é para ser feito o exercício 5. Então, agora sim, nós vamos aprender a simplificação de frações. Para simplificar uma fração, você deve observar os números que estão no numerador e no denominador e encontrar um número inteiro que divida de forma exata ambos os números da fração. De forma exata é que o resto seja zero. Veja o exemplo. Então, nós temos a fração 6/9. O 6 foi dividido por 3 e o 9 também foi dividido por 3. 6 dividido por 3 deu 2 e 9 dividido por 3 deu 3. Observe que não podemos simplificar a fração 2/3. Por que nós não podemos simplificar? Porque o 2 ele só pode ser dividido por 2 e o 3 só pode ser dividido por 3. E para nós fazermos uma simplificação, nós temos que dividir pelo número igual, tanto o numerador quanto o denominador, e nesse caso não é possível. Quando encontramos uma fração equivalente a uma dada fração com numerador e denominador menores possíveis, não sendo mais possível simplificá-la, ela é chamada de fração irredutível. Então, quando nós chegamos neste caso aqui, que não tem um número igual para ser dividido o numerador e o denominador, nós chamamos a fração
de irredutível. Vamos fazer o exercício 6. Simplifique as frações até torná-las irredutíveis. Então, na letra A, nós temos a fração 12/18. O 12 e o 18 são números pares, e todos os números pares nós conseguimos dividir por 2. Então, vamos lá. 12 dividido por 2 vai dar 6, e 18 dividido por 2 dá 9. Agora, o que nós temos? O 6, que é par, e o 9, que é ímpar. Então, o 9 a gente não consegue dividir por 2. Mas estes dois números, eles têm na tabuada do 3, então dá para dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2, e 9 dividido por 3 dá 3. Como nós já vimos, a fração 2/3 é uma fração irredutível, pois não dá mais para ser dividida. Então, vocês vão fazer isso em todos os itens do exercício 6. Exercício 7. Monte as frações dadas e simplifique-as. Então, por exemplo, aqui na letra A, 6/8. Então, 6 vai no numerador e o 8 vai no denominador. Agora, simplificar é dividir pelo mesmo número. O 6 e o 8 nós podemos dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3, 8 dividido por 2 é 4. No caso da fração 3/4, se vocês analisarem, também não dá para ser dividida por o mesmo número. Então, nós já chegamos na fração irredutível. Esta fração se tornou irredutível, pois não dá mais para ser dividida. Então, para esta semana, vocês farão até o exercício 7. Caso tenham dúvida, podem me procurar.